O tempo que a gente está vivendo é um tempo muito complexo, delicado, estranho, sombrio, né? E aí eu sempre falo que as pessoas têm que buscar em Deus as respostas, buscar em oração. Amém. E descansar em Deus, porque isso foi outra coisa que me chamou muita atenção nesse período da pandemia, foi o descontrole emocional de muitas pessoas. Ansiedade, depressão, quadros terríveis, Explodiu. Se bobear, o Brasil foi um dos campeões mundiais de pacientes que tiveram crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão desenfreada. Então, assim, isso foi uma coisa que chamou a atenção. Psicológico, né, doutor? Essa mídia toda vez fazendo essas narrativas, né? E mexe com o psicológico das pessoas. Por isso é que a gente tem que filtrar as informações que a gente recebe, seja nas mídias tradicionais, seja nas redes sociais. Porque, WhatsApp, YouTube. Porque se você não tiver bem orientado e você começar a entrar nessa neura que é colocada, aí você realmente não sai de casa para nada. Eu tinha pacientes que eles não saíam da casa dele, do quarto pro banheiro, porque ele estava com medo. Meu Deus do céu, sério? Então, assim, vira uma coisa extremamente doentia. Né? E a pessoa acaba ficando realmente doente. Com certeza, porque essa ansiedade toda, esse estresse todo, começa a desequilibrar todo o organismo, principalmente a parte hormonal, nível de cortisol, de insulina, e a pessoa começa, aí sim, o sistema imunológico dela vai lá pro pé. Aí ela acaba ficando mais vulnerável a qualquer vírus, a qualquer bactéria, a qualquer infecção. Então, ou seja, vira um efeito inverso. Ela estava fazendo tudo para proteger a saúde, ela acaba ficando mais doente ainda. Meu Deus. Isso na prática a gente viu, porque o que a gente viu na prática nesse período da pandemia, hoje a gente pode falar isso com muita propriedade. As pessoas, na ânsia de se proteger, elas se... como é que eu vou falar? Ficaram reclusas. Sim. Se fecharam nas suas casas. Isso não diminuiu as infecções, as contaminações. Não tomou sol. Não tomou sol. Ficaram mais doentes psicologicamente, mentalmente. Né? Não fizeram mais exercício. Piorou muito a alimentação. Sim. Muitos aumentou muito a incidência de ingestão de álcool. Ou seja, tudo que ela estava fazendo para se proteger acabou virando contra ela. Ela acabou diminuindo mais a saúde dela. Então, a gente vê na prática hoje os efeitos da pandemia. Meu Deus. Paciente chegando 20 quilos acima do peso. Sim. Com nível de ansiedade nas alturas, com a pressão descontrolada, com um quadro de infarto. A incidência de infarto, eu como cardiologista também percebemos isso, a incidência de infarto aumentou. Teve um caso aqui em Maringá que nós ficamos sabendo, através de grupos de WhatsApp, que a pessoa não saía de casa, o senhor, né, de 60 anos, e ele acabou morrendo de infarto. Ele não saía do quarto. Então, ficou recluso, aquilo que você disse. E acabou falecendo de infarto. Então, isso daí foi o efeito psicológico, né? Acabou adoecendo. Talvez ele já tivesse ali algum grau de doença silenciosa, mas aquilo ali acelerou demais. A gente sabe no organismo que existe uma coisa chamada estresse oxidativo e inflamação silenciosa. E isso, com o estresse, com uma alimentação errada, com falta de exercício, com álcool, com a própria poluição, tudo isso aí acelera esse processo de inflamação silenciosa e desencadeia outras doenças. Doenças crônicas degenerativas. Hoje estuda-se muito o intestino. Fala-se muito sobre disbiose intestinal. A gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Então, quando você começa a ter uma alimentação errada, começa a ficar muito estressado, você compromete demais o intestino. A gente sabe que é uma doença chamada síndrome do intestino irritável. Isso aumentou muito nesse período da pandemia. E aí, isso aí interfere totalmente no quadro mental, neurológico da pessoa, emocional da pessoa. Então, vira uma bola de neve. Né? Você fica mais ansioso, você começa a comer mais, beliscar, comer comida errada, aí isso vai inflamando mais o intestino, vai deixando mais ansioso, ou seja, você não sai do lugar. Então, explodiu a prescrição de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos nesse período de pandemia e continua acontecendo até hoje. Ansiolíticos e antidepressivos. Então, é uma coisa surreal o que está acontecendo, porque as pessoas, novamente, colocam isso como muleta. Toma lá o antidepressivo, toma o ansiolítico e acha que não precisa fazer nada para mudar o quadro. Agora, uma pergunta que fica. Digamos que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, apareça um novo vírus, uma nova pandemia. O que ficou de aprendizado dessa pra gente? Exatamente. Será que as pessoas não vão aprender?